Na última aula, a gente estava discutindo como obter, a partir daquela formulação baseada em postulados da termodinâmica, os parâmetros intensivos. Então, os parâmetros intensivos apareciam a partir de um determinado processo. Então, seja na representação de entropia, seja na representação de energia, o que a gente fazia, o que a gente fez, foi diferenciar a relação fundamental naquela representação. Então, aqui a gente vai usar a representação de energia. Então, a nossa relação fundamental nos dá a energia do sistema em função dos outros três parâmetros extensivos, entropia, volume e número molar. Se a gente simplesmente isola a entropia aqui, então o S vai ser função de U, V e N, a gente tem a representação de entropia. Podemos fazer a mesma coisa. Aqui, para explorar o fato de que a gente escreve a primeira lei da termodinâmica em termos da energia, né? Então a gente começa com a representação de energia. Então, num processo é permitido que as variáveis termodinâmicas mudem. Tá? Então, qualquer que seja a mudança em qualquer uma das variáveis, seja S, V ou N, isso implica numa mudança da energia. Claro, as mudanças individuais podem inclusive se cancelar e todas as variáveis mudam, mas a energia não. Mas em princípio, a maneira mais geral que a gente tem de escrever é obter a variação da energia em função de possíveis variações em cada uma das três variáveis extensivas aqui do problema. O quanto a energia vai depender dessas variáveis, o quanto a variação da energia vai ser grande ou pequena, vai depender da sensibilidade da U em relação a cada uma dessas variáveis. Quem nos dá a informação sobre essa sensibilidade é a derivada da função em relação àquela variável. Então, se eu faço a derivada da U em relação a S, e como é uma derivada parcial, a gente opera como se fosse a derivada comum e considera as outras variáveis como se fossem constantes. Tá? Então, se eu faço a derivada parcial da U em relação a S, se isso for grande, significa que uma pequena variação em S provoca uma grande variação em U. Ou seja, U é bastante sensível a variações na entropia. Se du ds for pequeno, né, pegue um caso extremo, é zero. Se for zero, a gente não tem esse termo aqui, então não importa qual é o valor de ds multiplicado por zero, né, não provoca não dá nenhuma contribuição para a variação de energia. Da mesma maneira, se eu tiver valores pequenos, du ds pequeno, é a mesma conclusão. U é pouco sensível a variações de entropia nesse caso. As mesmas conclusões valem se eu olhar a sensibilidade da U em relação ao volume, em relação ao número de partículas, número de mols. Tá? Bom, aí a gente argumentou que essa quantidade aqui, du ds, é a temperatura, du dv é menos a pressão e du dn é o potencial químico. Então, essas aqui são as tais equações de estado que, se a gente conhece a relação fundamental, basta calcular essas derivadas, ou seja, essa informação está contida na relação fundamental e a gente obtém as equações de estado. Nas próximas aulas a gente vai aprender a fazer o caminho inverso. A partir delas, reconstruir a relação fundamental. Por enquanto, sabendo que é possível, é o suficiente. Então, o que a gente fez foi essencialmente explorar o que a gente já sabia da primeira lei da termodinâmica, de que o du
é calor, menos um trabalho mecânico. Aqui a gente incluiu a possibilidade de ter uma espécie de trabalho químico, ou seja, se a gente permite que entrem ou saiam partículas no sistema, essas partículas carregam energia. Então eu posso ter um aumento ou uma diminuição na energia do sistema provocada pela mudança no número de partículas. Tá? Então é uma espécie de trabalho químico, uma contribuição para a variação de energia vinda da variação do N. A gente não tinha isso lá na primeira área, porque era uma revisão e normalmente potencial químico vocês não veem lá na Física 3. Tá? Mas aqui a gente está incluindo essa possibilidade, então a gente tem um caso mais geral. Mas então até aqui o nosso argumento era de semelhança, plausibilidade, então eu podia ter colocado A, B e C e começar a argumentar de que A é T, que B é menos P e C é o potencial químico, o μ. Tá? Mas a gente já sabendo o resultado, já usamos as variáveis. Então a gente definiu temperatura como essa derivada, pressão como menos essa derivada, potencial químico como essa aqui. Tá? Bom, aqui é importante enfatizar que como a gente está calculando derivadas de uma função de S, V e N, essas derivadas, em princípio, também vão ser funções das mesmas variáveis. Então, quando a gente calcula T, na verdade isso é uma equação. É uma equação que vai depender de S, V e N. Se eu conheço a relação fundamental, eu sei de qual sistema eu estou falando, e eu sei em qual estado o sistema está, ou seja, se eu conheço essas variáveis aqui, eu sei dizer qual é a temperatura dele. Tá? Mesma coisa para as outras equações de estado. A gente calcula a derivada, o que a gente obtém é uma função de S, V e N. Tá? E a mesma coisa para o potencial químico. Então hoje a gente vai dar um passo na direção de justificar melhor, de entender um pouco mais essa conexão que foi feita entre a derivada que aparece nesse formalismo e essas quantidades físicas que a gente já conhecia. Então, a gente vai ver agora que essas quantidades vão ter exatamente o comportamento que a gente espera de uma temperatura, de uma pressão e de um potencial químico. Tá? Então, é isso que vai justificar o uso dessas quantidades. Então, o tipo de situação que a gente vai ter, aqui tem um exemplo. Então, quando a gente pega dois sistemas, tá? Então, dois sistemas que, por enquanto, são independentes. Então, vamos pegar uma parede, por enquanto, adiabática. Aqui, então, ainda é uma parede adiabática. Eu tenho dois sistemas independentes, cada um tem a sua energia, o seu volume, o seu número de mols. Tá? E a gente vai levantar uma restrição, vai eliminar um vínculo desse problema. Então, quais são os vínculos que a gente tem no estado inicial? Eu conheço a energia, o volume e quantos mols o sistema 1 tem, e eu conheço a energia, o volume e quantos mols o sistema 2 tem. Eu conheço essas quantidades. Tá? Então, no estado inicial, esses são os vínculos. Como cada um desses sistemas não sai desse estado, a energia do sistema 1 permanece a mesma, o volume, o número de mols permanece o mesmo. Mesma coisa para o 2. Então, no estado inicial, o que eu tenho é, por exemplo, o I, pode ser 1 ou 2, é constante, VI, pode ser V1 ou V2, cada um constante, NI, pode ser também N1, N2, cada um constante. Esses são os vínculos. O que eu faço agora? Eu elimino essas restrições, eu diminuo essas restrições. Eu vou trocar a parede que separa os dois sistemas, que é adiabática, por uma parede que permite a passagem de calor, uma parede diatérmica. Tá? Bom, essa parede ela ainda é fixa e ainda é impermeável, ou seja, o volume de cada um dos sistemas permanece o mesmo que tinha antes. Então, o volume ainda é fixo.
Sendo impermeável, o número de mols em cada um também permanece constante. Se são constantes, não variam. Então, se o que eu tenho é as possíveis variações no N1 e as possíveis variações no N2, não existem, é zero. Tá? Mesma coisa, consequência do fato de cada um desses volumes aqui se manter constante, é de que eu não tenho variações em nenhum desses volumes. Tá? Então, se eu não mexer nesses vínculos, eu não vou mudar o fato de que as quantidades associadas a eles vão permanecer com os mesmos valores. Se eu tinha 5 mols no sistema 1, vão continuar os 5 ali. Não tem como passar porque a parede não deixa. O que essa parede deixa acontecer? Ela agora deixa passar calor. Então eu posso mudar o balanço de energia nesses dois sistemas, porque pode agora passar calor. O sistema como um todo continua isolado. Então, eu não tenho mais a energia em cada um deles constante como eu tinha antes. Mas o conjunto, a soma das duas energias, essa permanece constante. Então eu troquei o meu vínculo, que era cada uma das energias antes constante, porque eram isolados um do outro, por um vínculo menos restritivo. Então o que eu sei agora é que quando eu fiz essa troca de paredes, a energia passou de um lado para o outro. O que eu sei é que a soma das duas energias, como não tem para onde ir, permanece constante. Então, se sai energia do sistema 1, vai para o 2. Se sai do 2, vai para o 1. Tá? Então, o fato de que o 1 mais o 2 permanecer constante, se eu diferencio dos dois lados, né? A diferencial da constante é zero, e eu tenho que as variações, se eu tenho um ΔU, esse ΔU vai ser igual em módulo ao ΔU2, mas com sinal contrário. Né? Esse aqui eu posso passar para o lado de cá. Conservação de energia, se um ganha, o outro perde. Tá? Então, o nosso vínculo agora é mais fraco. Ele era mais forte antes, porque ele permitia eu saber a energia de cada um. Agora, quando eu troquei a parede, eu perdi essa informação de quanta energia tem em cada um dos sistemas. Então, esse é o problema que a gente precisa resolver. A gente quer calcular qual o novo estado de equilíbrio para o qual o sistema se mudou. Então, eu sei que a soma é a mesma, mas eu não sei se ficou pouquinho no 1, um monte no 2, um monte no 1, um pouquinho no 2, ficou metade, metade. Então, eu quero achar o valor da energia do 1 e o valor da energia do 2. Como eu acho? Usando os postulados que me dizem que os valores para os quais esse sistema vai evoluir e vai chegar, depois de muito tempo, né, no novo estado de equilíbrio, os valores vão ser tais que, em relação a todas as outras combinações possíveis que obedecem essa equação, as que vão ser escolhidas são aquelas que vão dar um máximo de entropia. Tá? Então é como se eu olhasse todas as entropias possíveis e escolho a maior possível. Então, também usando os postulados, a gente monta a entropia do sistema total. É essa entropia que entra no postulado de um sistema isolado, ou seja, de todo o meu universo aqui. Os postulados também me dizem que a entropia é uma quantidade aditiva, então se o meu sistema é composto de dois subsistemas, a entropia vai ser a soma de cada um deles. Como é que eu resolvo o problema? Calculando o extremo. Eu diferencio e igualo a zero. Tá? Então, por enquanto eu não fiz nada aqui, eu só enunciei a solução formal do problema. Como que a gente procede? Tá? A gente olha quais são os vínculos, né? Então, essas equações aqui vão ser importantes na hora
de calcular o DS em termos de todas as possíveis contribuições, tá? Mas ainda não estou fazendo isso, só estou enunciando qual é o problema que a gente vai precisar resolver usando os postulados. Então, os postulados nos permitem construir a função que vai ser otimizada, que vai ser extremizada, e depois a gente tem que fazer o cálculo. Então, antes de passar para a discussão do que acontece aqui, vamos enunciar formalmente 2 ou 3 situações, depois a gente volta e repassa. Só para o problema que a gente está tratando ficar bem claro para vocês. Então, outra possibilidade é, eu começo com aquele mesmo problema, parede fixa, impermeável e diatérmica, só que agora o que eu quero mudar é para uma parede que, além de diatérmica, ela também pode andar. Então, a minha parede ela é móvel agora, ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Então, o único vínculo daqueles originais que não vai ser mexido aqui é o que diz quantos mols ou quantas moléculas tem de cada lado. Essa parede não permite nem antes nem depois a passagem de moléculas. Então, cada um dos n's é constante, então o respectivo dn é 0. Mas o que acontece agora? Se a minha parede vem para a direita, o sistema 2 perde volume. Quem ganha? O 1. Tá? Se a parede vai para o outro lado, o 2 ganha volume às custas do volume do 1. Ou seja, o volume total ainda permanece constante. Os volumes individuais, não. E agora eu não sei mais quanto eles valem. Quando a parede estava fixa, né, eu sabia, olha, cada um tem o seu volume e a parede é fixa, não muda. Mas agora que eu estou deixando passar calor e a parede se adaptar, alterar a sua posição, o que eu sei é que a energia total é constante, como antes, e o volume total é constante. Então agora eu relaxei 2 vínculos. Antes eu tinha relaxado um só. Então eu agora tenho mais quantidades desconhecidas. Não só os 2 valores da energia, porque ainda é a mesma coisa de antes, eu não sei como é que a energia vai se distribuir entre esses 2 sistemas, mas eu também não sei como os volumes vão se distribuir. Então agora eu tenho 4 incógnitas, as 2 energias e os 2 volumes. Como é que a gente vai obter essas 4 incógnitas? Da mesma maneira, a gente vai montar a entropia do sistema completo, do sistema isolado, e vai extremizar usando os vínculos que agora são outros. Então a solução é outra. Tá? E o terceiro caso que a gente vai analisar é aquele onde eu agora vou deixar fixa a minha parede. Então o vínculo que permanece é o volume constante. Tá? Então não tem variações aqui nos volumes. Mas o que eu vou permitir o sistema fazer agora é trocar calor. E como eu furei a minha parede, o N pode mudar. Eu posso passar moléculas para um lado, daí eu aumento o N1, ou passar para o outro e aí eu aumento o N2. Mas o número total de moléculas é o mesmo desde o início. Então, eu tenho esse outro vínculo aqui que me diz que a soma do número de moléculas ou de mols de um lado com o do outro lado é constante. Ou seja, eu posso ter variações no número de mols de um lado, mas isso vai ser compensado pela variação do outro lado. Tá? Então, como no segundo exemplo ali, a gente tem 2 novos vínculos, eu relaxei 2 vínculos que eram mais fortes antes e mantive um dos vínculos originais. De novo, tem 4 quantidades que eu agora não sei. Eu não sei como a energia se distribui no novo estado de equilíbrio e também não sei como o número de moléculas se reparte entre os 2 lados. Eu tenho 4 incógnitas, essas 4 aqui. Tá? Como é que eu descubro quem essas 4 variáveis são? Eu uso os postulados, construo usando a aditividade, a entropia de todo o sistema, extremizo
igualo a zero e uso os vínculos. Tá? A gente vai fazer isso agora. Mas eu espero que o problema e a maneira de formalizar os problemas fiquem claros. A gente tem que olhar quais são os vínculos que eu tinha, quais são os vínculos que se modificaram, qual foi a modificação nesses vínculos e como é que eu uso eles. Tá? Bom, quando a gente agora discutir o que fazer em cada uma dessas situações, o que a gente vai obter é mais uma justificativa daquela identificação que a gente fez aqui no início dessas derivadas. Tá? Então, o que a gente espera? A gente espera que nesse caso que a parede passou a deixar o calor mudar de lado, o sistema depois de um tempo atinja o equilíbrio térmico. Então, o que a gente sabe da termodinâmica nos diz que o estado de equilíbrio para o qual o sistema vai evoluir, dado tempo suficiente, é tal que as temperaturas dos dois lados têm que ser iguais. Então, se aquela identificação está correta, da temperatura com essa derivada, o que a gente tem que obter da solução formal aqui do problema é justamente que a temperatura 1 tem que ser igual à temperatura 2. Se essa identificação aqui também está correta, da pressão com a derivada da U em relação ao volume, nesse segundo problema, além das temperaturas iguais, o que a gente espera? A gente espera que essa parede ela encontre uma posição de equilíbrio. Nessa posição de equilíbrio mecânico, eu preciso que as forças dos dois lados se compensem. Como a área desse pistão é a mesma, né, dos dois lados, as forças iguais vai implicar que as pressões são iguais. Então aqui, se aquela identificação estiver correta, a gente espera que essa solução formal aqui do problema nos forneça equilíbrio das temperaturas e equilíbrio das pressões. E no nosso terceiro caso, mesmo a gente não sabendo muito o que é o tal potencial químico ainda, o que a gente espera? Novamente, o equilíbrio das temperaturas e, num estado de equilíbrio, claro que moléculas individualmente vão ficar passando de um lado para o outro, mas a quantidade de moléculas passando de um lado vai se compensar com as passando para o outro. Então, esse fluxo de matéria nos dois sentidos aqui, ele vai se compensar. Num primeiro momento, se tiver um desbalanço, esse desbalanço, né, ele vai andar na direção de equilibrar, mas depois de um tempo, a gente espera o equilíbrio. Como é que vai se manifestar esse equilíbrio? Bom, aqui é a mesma coisa. Quando a gente tinha um desbalanço de energia, a quantidade que nos dá informação sobre a intensidade dessa energia acumulada e, portanto, do desbalanço é a temperatura. Tá? Então, enquanto tivesse uma diferença na temperatura, eu tinha fluxo de calor. Quando eu tinha um desbalanço nos volumes, esse desbalanço ele se manifestava por uma diferença nas pressões. Então, os volumes se modificavam até que as pressões se igualassem. A mesma coisa acontece com o número de moléculas e o potencial químico. Então, um desbalanço no número de moléculas, desbalanço significa um número diferente daquele esperado no equilíbrio. Esse desbalanço ele vai implicar, da mesma maneira que uma diferença na temperatura, uma diferença na pressão, vai implicar numa diferença nessa quantidade que a gente chama de potencial químico. Enquanto tiver uma diferença de potencial químico, vai ter um fluxo diferente num sentido e no outro. Ou seja, vai ter um fluxo líquido
de matéria. Vai ter mais moléculas passando de um lado para o outro do que do outro para o primeiro. Tá? Então, enquanto houver desbalanço de potencial químico, é porque tem molécula demais de um lado do que no outro. Aí vai passar, estatisticamente vai passar mais para um lado do que vai voltar, e esse potencial químico vai indo na direção de se igualar. Então, da mesma maneira que as temperaturas se igualam, as pressões se igualam, o potencial químico também vai se igualar no estado de equilíbrio. Diferenças de potencial químico é o que vai induzir corrente de matéria. Então, aqui o que a gente precisa calcular são essas 4 quantidades, e no equilíbrio a gente espera, então, se o formalismo for consistente, a gente espera obter equilíbrio, igualdade de temperaturas, e equilíbrio e igualdade de potencial químico. Então, o potencial químico tem exatamente a mesma natureza de temperatura e pressão, mas é a quantidade que está associada ao número de moléculas. A gente só não está acostumado muito com ele, tá? Mas tem o mesmo papel. Tá? Bom, então vamos voltar para o nosso primeiro caso, o equilíbrio térmico. Então vamos agora ver o que o formalismo nos permite obter. Então, os nossos vínculos são esses. O número de moléculas por vínculo me diz que não é uma variável importante aqui, porque no estado final de equilíbrio, cada N é o mesmo do estado inicial. Volume também não é uma variável importante, porque os volumes não mudam. As únicas quantidades daquelas que são importantes, que são as variáveis das quais a entropia depende, das que podem mudar, essas duas aqui não mudam, a única que pode mudar é essa aqui. Tá? Então, o vínculo mais importante é esse aqui. Então, vamos escrever essa expressão. Então, só para deixar evidente que a entropia do sistema 1 é uma função dessas 3 variáveis, que a entropia do sistema 2 é função dessas outras 3 variáveis, então vamos escrever a mesma equação, tá? S é S1 mais S2. Eu só estou explicitando aqui essa dependência. Tá? Então, isso vai nos dar uma função S que depende das 6 variáveis. Tá? Mas de forma separada. Eu tenho uma contribuição do sistema 1 aqui e uma contribuição do sistema 2. Qualquer uma dessas 6 variáveis que, em princípio, se modificar, isso vai produzir uma variação de S. Então, eu escrevo, em princípio, todas as variações possíveis, tá? Que vão me levar a uma S. Aqui, eu podia ter escrito, mas eu já simplifiquei. Por quê? Então, porque no cálculo do S, eu deveria ter escrito, além de dU1 e dU2, eu deveria ter escrito alguma coisa dV1 mais alguma coisa dV2 mais a derivada aqui, né, vezes o dN1 mais essa derivada aqui dN2. Então, em princípio, eu deveria ter posto todas as contribuições. Mas quando a gente vai para os vínculos aqui, os vínculos me dizem que todas aquelas variações que eu não escrevi é porque essas variações não contribuem. Né? O N1 é constante, o N2 é constante, o V1 é constante, o V2 é constante. Então, de todas as variações que contribuem para a diferencial total, para o DS aqui, eu só escrevi aquelas que não são automaticamente zero, só as que sobrevivem. Porque a energia 1 e a energia 2 podem mudar. O que não muda é a soma das duas. Mas individualmente elas podem mudar. Então aqui nessa expressão só sobrou o que sobrevive depois de aplicar, depois de usar os vínculos. Tá? Então, construí a entropia do meu sistema isolado, usei a aditividade da entropia para somar
as contribuições de cada um dos sistemas isolados. E agora eu vou usar o fato de que essa entropia vai ser um extremo, vai ser um máximo. Tá? Então, essa variação só pode surgir das variações em U1 e U2. Vamos simplificar um pouco essa expressão. Essa quantidade aqui, a gente viu lá no início, aqui, que é a temperatura. Tá? du ds é T, ds du é 1 sobre T. Então, aqui, no lugar de ds do sistema 1 em relação a du do sistema 1, eu vou escrever 1 sobre a temperatura do sistema 1. Então, só usando aquele conceito, se vocês quiserem, a nossa definição de temperatura. Eu faço, então, essa associação aqui, e com ds du em relação ao sistema 2, eu uso 1 sobre T2. O du1 continua, o du2 continua. Tá? Então, a nossa expressão agora ficou um pouquinho mais simples. Notem que eu não usei ainda esse vínculo aqui. Vou usar agora. Porque como aparece du1 e du2 e eles são vinculados, né, o nome diz, eles são vinculados, as variações na energia 1 e as variações na energia 2 não são feitas de forma independente, elas são dependentes, elas são correlacionadas. E quem nos dá isso é esse vínculo. Então, eu vou usar que du2 é menos du1, vou substituir então nessa equação. Então, eu vou trocar isso aqui por menos du1, e agora que o du1 aparece nos dois, eu ponho em evidência. 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. E pelo princípio de extremo, ds tem que ser zero. Tem que ser zero qualquer que seja o valor da variação da energia aqui do sistema. Ou seja, a única maneira de garantir que isso aqui vai ser zero, qualquer que seja esse valor, é se o que eu tenho aqui dentro de parênteses for zero. Logo, se eu zero o que está dentro dos parênteses, e esse é, pelos nossos postulados, o estado de equilíbrio, o novo estado de equilíbrio é aquele que extremiza S, ou seja, aquele que o ds é zero, então, dentro dos parênteses igual a zero, T1 igual a T2. Como a gente antecipou, como a gente esperaria se essa identificação aqui for realmente com uma quantidade conectada diretamente à temperatura. Tá? Não importa se é 1 sobre T ou T, isso só muda em qual representação que a gente está, mas a conclusão aqui é T1 igual a T2. Tá? Então, isso é mais um argumento de que, de fato, essa quantidade ds, du, igual a 1 sobre T, ou du ds invertendo é igual a T, esse T é aquela temperatura observacional, empírica, experimental, que a gente já tinha discutido. Tá? Então, o que a gente fez? Partimos do princípio de extremização e da aditividade aqui da entropia, usamos aqui todos os vínculos e com isso a gente obteve o estado de equilíbrio do sistema. Então, extremizando a entropia, a gente obteve a igualdade das temperaturas. Então, primeiro comentário, esse é o resultado intuitivo que a gente esperaria. Como que isso nos ajuda a resolver o problema? Porque o nosso problema, embora esteja tudo aqui, nosso problema é bem específico. A gente tem duas variáveis que eu não sei mais quanto valem. Eu sabia antes de começar os valores dessas 6 quantidades. Quando eu permiti a troca de calor, eu perdi a informação sobre como a energia ia se distribuir, porque agora passou de um lado para o outro e eu me perdi. Tá? Então a gente está usando os princípios da
termodinâmica para descobrir os novos valores de U1 e U2. Então, todo esse procedimento que a gente fez, escrever os vínculos, extremizar, é isso que eles têm que nos dar. Que T1 igual a T2 é bacana, é o resultado intuitivo, é o que deveria ter dado, é o que nos dá a segurança de que o formalismo faz sentido, mas ele nos ajuda a encontrar esses valores que eu quero descobrir, o U1 e o 2? Sim. Como? Por quê? Então, a gente tem essas duas incógnitas, o 1 e o 2, que eu quero saber, então eu preciso de duas equações para conseguir descobrir. A gente tem essas duas equações. Quais são? Uma é T1 igual a T2. Então, as equações de estado, a gente comentou isso lá no início da aula, são obtidas a partir de derivadas dessa função aqui. Então, as temperaturas também vão ser funções dessas mesmas variáveis. Então, o T1, né, eu vou obter 1 sobre T1 fazendo a derivada aqui em relação a T1, né, a U1. Então, só vai depender desse pedaço. Mas quando eu derivar, todas essas variáveis aqui, U, V e N, permanecem como variáveis. Então, na verdade, essa igualdade aqui é uma equação. Isso aqui é T de 1 função de U1, V1 e, faltou espaço, N1. A mesma coisa para o 2. Então, isso aqui eu estou igualando duas funções. Nessas funções, o V e o N eu conheço. Por quê? Porque são os mesmos lá do início, eles não mudaram. Os vínculos aqui eram fortes. Então, isso aqui, na verdade, quando eu igualar T de 1 com T de 2, eu vou ter uma equação com um monte de coisa que eu conheço, menos o 1 e o 2. Então, essa equação aqui é uma equação envolvendo o 1 e o 2. As nossas duas incógnitas. A segunda equação que nos permite resolver o problema é o vínculo. Porque eu sabia a energia de cada um desses sistemas no início. Então, eu conhecia a soma das duas. Eu conheço essa equação. Então, eu sei que com os novos valores, a soma tem que ser a mesma. Então, com os novos valores, essa constante eu conheço. Ou seja, eu tenho duas equações, duas incógnitas, e quando eu especificar algo a mais sobre o problema, eu vou poder resolver. Eu estou fazendo aqui de forma genérica. Eu não disse quem é o sistema 1 e quem é o sistema 2. Pode ser qualquer coisa. Quando eu souber quem eles são, quando eu souber quem são essas funções, eu consigo tirar mais informação. Mas isso aqui nos leva a concluir que o problema tem uma solução em todos esses casos, independente de quem são os subsistemas aqui. Tá? Então, a gente achou uma maneira de encontrar os novos valores, tá? E justificamos um pouco mais essa igualdade. O último argumento que a gente vai dar aqui para justificar a equivalência da temperatura com du, ds, é mostrar que no caminho do estado de equilíbrio, o comportamento do sistema também é o comportamento que a gente espera. Qual é o comportamento que a gente espera? Se eu tenho dois sistemas, tá? Vamos supor que nesse estado, que ainda não é o estado de equilíbrio, a temperatura do 1 seja maior do que o 2. Poderia botar que a do 2 é maior do que a do 1. É irrelevante, tá? O argumento ia ser exatamente o mesmo. Então, um pouco antes de atingir esse estado, as temperaturas ainda não se igualaram, eu tenho uma diferença. Então, eu ainda estou indo para o estado de equilíbrio. Então, eu espero que, como a temperatura do 1 é maior, eu espero que calor saia do sistema 1 e vá para o sistema 2. Então, vamos ver se isso sai do nosso formalismo.
Então, a gente volta aqui para essa nossa equação antes de impor que fosse zero. Vai ser zero no estado de equilíbrio, a gente está olhando antes de chegar, então ainda não é zero, está indo, né, para aquele máximo, tá? Mas ainda não chegou. Então, o que a gente sabe é que, como eu estou indo para o máximo, o ΔS associado com esse estado que está um pouquinho afastado aqui do máximo, ele tem que aumentar, porque ele está um pouquinho abaixo do máximo. Ele está aumentando. Tá? Vamos ver o que a gente conclui para obedecer o fato de que o ΔS tem que ser maior do que zero. Então, a gente supôs que T1 fosse maior do que T2. Se T1 é maior do que T2, esse número aqui é maior do que esse. Então, aqui eu estou dividindo por um número maior do que eu estou dividindo aqui. Então, essa fração aqui é menor do que essa. Tá? Então, como essa segunda aqui é a negativa, e ela vai ser maior, esse termo aqui é negativo. Tá? É negativo porque a gente supôs isso aqui. Se eu tivesse suposto o contrário, T2 maior do que T1, seria positivo. Tá? Não importa. A gente escolhe um e monta o argumento com a escolha que a gente fez. A gente escolheu T1 maior do que T2, logo 1 sobre T1 é menor do que 1 sobre T2. Esse argumento aqui do parênteses tem que ser negativo. Para obedecer o fato de que o ΔS está indo para o máximo, que ele tem que ser então positivo, eu preciso que esse outro termo que multiplica o que está entre parênteses aqui também seja negativo. Esse é o resultado que a gente estava procurando. Então, para que essa temperatura, essa quantidade T, seja consistente com a temperatura empírica que a gente tinha antes, não só a gente precisa que no equilíbrio as temperaturas sejam iguais, mas a gente também precisa que antes de chegar no equilíbrio, o calor passe daquele objeto que tem a maior temperatura para aquele que tem a menor temperatura. Então, antes de chegar no equilíbrio, o que a gente espera, se essas quantidades aqui são as temperaturas empíricas, é calor andando nesse sentido. E é o que a gente obteve aqui. A energia do sistema 1 está diminuindo à medida que esse sistema está indo para o equilíbrio. Ele está perdendo energia. Ele está passando calor para o 2. Tá? Então, isso completa o nosso argumento aqui de que, de fato, T é a temperatura empírica, porque essa quantidade ela tem o comportamento que a gente espera da temperatura empírica. Ela nos dá a igualdade no equilíbrio e ela nos dá o sentido do fluxo de calor, tá? Quando eu não estou ainda no equilíbrio. Ou seja, a gente está vendo consistência com as leis da termodinâmica que a gente tinha antes. As leis da termodinâmica elas estão embutidas nesses nossos postulados. Mas esses postulados têm que ser consistentes com essas leis. E é o que a gente está vendo, então, aqui. Tá? Vamos ver que conclusões a gente obtém daqueles outros dois problemas que a gente montou no início. Então, o segundo problema é o do equilíbrio mecânico, aquele onde a parede, além de deixar passar calor, ela deixa, entre aspas, né, passar volume. Ela se move, ela permite trocas de volume entre os dois pedaços. Mesma coisa, a gente monta por aditividade a entropia do sistema total e diferencia. Quando a gente diferencia, em princípio, eu vou ter ds, né, esse pedaço aqui, eu vou ter a derivada da S em relação a U1, mas como esse pedaço aqui não depende de U1, esse ds aqui
que deveria ser, eu posso simplificar e botar só ds1, porque aqui não tem u1. Mesma coisa eu poderia ter, não esqueci de dizer antes, tá? Então, a diferencial total da S vai ter ds1 em relação a u1 du1, ds2 du2 du2, e as derivadas em relação a v, que estão aqui, e em relação a n. As em relação a n eu não estou escrevendo porque esse n e esse n são constantes. Então, embora eu deva incluir essa possibilidade para obter o ds, elas vão desaparecer porque o dn1, né, o equivalente a esses termos aqui, e o dn2, equivalente a esses, desaparece por causa dos vínculos. N1 é constante, N2 é constante, então eu só deixei aqui as 4 contribuições para diferencial total que sobrevivem, tá? Que persistem aqui. Então, eu vou usar agora aqui, isso aqui é 1 sobre T1, isso aqui é 1 sobre T2, 2 aulas atrás. Esse ds dv é P sobre T, e o ds, esse outro ds dv é esse P sobre T, aqui com os índices 1 e aqui com os índices 2. Então, substituindo os parâmetros intensivos que a gente definiu há algumas aulas para trocar essas derivadas, tá? Lá no primeiro slide da aula de hoje a gente tinha essas quantidades aqui, tá? A gente obtém então essa equação. E essa equação, no momento de extremizar a entropia, me dá ds igual a zero. Bom, essas variações aqui, elas não são independentes. A gente está fazendo a mesma coisa que fez antes para o equilíbrio térmico, só que agora tem um pouco mais variáveis envolvidas. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, o vínculo que me dava energia total constante me diz que esses DUs aqui não são independentes. Esse DU2 vai ser menos DU1, porque o 1 mais o 2 é uma constante. Então, se o D1 é positivo, o DU2 vai ser negativo para compensar. Da mesma forma, os volumes não são independentes, porque o volume total V1 mais V2 é constante. Então, o dV1 não é independente do dV2. O dV2 vai ser menos dV1. Então, ao invés de ter 4 variáveis independentes aqui, por causa dos vínculos, o número de variáveis independentes é reduzido de 4 para 2. Tá? Então, eu substituo esse DU2 aqui pelo DU1, substituo esse DV2 pelo DV1, e agora eu posso botar em evidência esses dois termos. Então, eu junto esse com esse. Então, ds du1 é 1 sobre T1, ds2 du2 é 1 sobre T2, mas tem esse sinal de menos. Então, entra aqui com o sinal de menos. Tá? A mesma coisa agora para a segunda linha. ds dv é P sobre T, como é para o sistema 1, então fica P1 sobre T1. E aqui vai ficar, como é para o sistema 2, vai ficar P2 sobre T2. Mas por causa desse menos, fica menos P2 sobre T2. Tá? É o dv1 agora que eu estou colocando em evidência aqui. Bom, então eu simplifiquei o que dava. Diminuir de 6 para 4 variáveis usando que o n era constante, e de 4 para 2 usando que a energia total e o volume total eram constantes, ou são constantes. Tá? Mas essas duas aqui eu não tenho mais como relacionar. Elas são independentes. Tá? Então, quando eu faço uma variação na U1, em princípio,
ela é independente da V1. Não tem um vínculo amarrando essas quantidades. Bom, agora a única solução, a única coisa que me resta fazer é usar o fato de que o ds tem que ser zero. Como essas variações aqui são arbitrárias e independentes, a única maneira de eu garantir que sempre o ds vai ser zero aqui, qualquer que seja du1 e dv1, eu estou num máximo ali, e aí eu mudo a energia, né, ou mudo o volume de um dos sistemas, automaticamente mudo o outro também. Eu quero garantir, então, que qualquer que seja, né, eu tenho um máximo aqui, eu quero garantir que qualquer que seja a direção que eu me desloco, se eu estou no alto de uma montanha, eu vou diminuir de altura, tá? Porque eu estou no máximo, não tenho para onde ir. Então, as possíveis direções, a liberdade que eu tenho de escolher possíveis direções, está na liberdade de escolher quem é du1 e dv1. Tá? Mas eu posso escolher uma independente da outra. Então, a única maneira de garantir que sempre eu vou baixar a energia, tá? Ou seja, sempre eu vou ter zero, qualquer que seja dv1, qualquer que seja du1, é fazendo os coeficientes que multiplicam essas diferenciais nulos. Então, para garantir que o meu ds é zero, eu preciso zerar isso e zerar isso. O primeiro parênteses aqui é zero quando as temperaturas são iguais, e quando eu igualo as temperaturas, então eu posso botar esse denominador em evidência. O segundo parênteses vai ser zero quando o numerador for zero. Isso vai acontecer quando as pressões são iguais. Então, extremizando a entropia, aplicando os vínculos, a gente acha o resultado intuitivo de que as pressões são iguais. Tá? Então, mais um argumento de que o comportamento dessa quantidade é consistente com a associação que a gente fez de dV com menos P. Tá? Então, o que a gente fez nesse problema do equilíbrio mecânico foi, a gente aplicou o princípio de extremização, os vínculos, e achou no estado de equilíbrio essas duas equações. Quantas são as nossas incógnitas? São 4. As duas energias e os dois volumes. Então a gente precisa de 4 equações para resolver. No equilíbrio térmico eram 2 variáveis, 2 incógnitas, 2 equações foram suficientes. Aqui a gente precisa de 4, porque são 4 as incógnitas. Então a gente tem 4 equações. Tem essas duas que foram obtidas aqui. De novo, lembrem que tanto temperatura quanto pressão vão ser funções dessas variáveis. Então, isso aqui é uma equação que vai envolver o U1, V1 e, do outro lado, o 2 e V2. Então, é uma equação envolvendo as minhas 4 incógnitas. Aqui também, pressão também em função dessas variáveis. Então, isso aqui é outra equação que envolve essas 4 incógnitas. E eu tenho os vínculos. Tá? Então, eu poderia até ter escrito aqui, para deixar mais explícito. Isso aqui é a energia do sistema 1 lá no estado inicial, a energia do sistema 2 lá no estado inicial. Então, essa constante, eu sei quanto é que ela vale. É a energia total do estado inicial. É dado no problema, em princípio. Tá? Então, eu conheço isso aqui. Uma equação que envolve as minhas incógnitas. Mesma coisa, aqui está errado, né? Aqui deveria ser V. Tá? Então, são essas aqui as 4 equações. De novo, essa aqui envolve as mesmas variáveis. Então, essas 4 equações, elas envolvem essas 4 variáveis que são as minhas incógnitas. Então, em princípio, eu posso resolver. Tá? Então, essa é a solução. Quando eu resolvo essas 4 equações, eu acho como a energia se redistribuiu, como o volume se reorganizou. Tá? Essa equação aqui é só uma maneira formal de escrever essa solução. Isso aqui é a igualdade de 2 equações.
a equação que me dá a temperatura, a equação que me dá a pressão. Então, essa igualdade, ela me dá a intuição física, de fato, no equilíbrio, eu espero que as temperaturas se igualem, as pressões se igualem, mas isso aqui é uma igualdade entre duas equações. E aí, juntando todas as equações aqui, eu consigo resolver. Na próxima aula, a gente vai fazer esse passo além. Eu vou dizer quem são as minhas equações aqui no início, e aí eu vou poder escrever explicitamente os vínculos e resolver essas equações e achar as energias, os volumes do estado final. Tá? Por enquanto, a gente não está especificando quais são os dois sistemas que estão no desenho lá. Eu estou mostrando que o problema em geral, né, o problema genérico, o problema geral tem, a termodinâmica me dá a solução. Ele tem solução. Tá? Aqui a gente vê também que se eu tiver perto do estado de equilíbrio, tá? Vamos já supor que as temperaturas já se igualaram. Só os volumes ainda faltam se igualar. Então, o que a gente espera aqui? Se as pressões ainda são diferentes, vamos supor que a pressão do lado 1 seja maior do que do lado 2. De novo, eu poderia supor o contrário. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma pressão maior do sistema. Se essa quantidade que a gente chamou de P for de fato a pressão, a quantidade física, o observável que a gente está acostumados, a gente espera que a parede se desloque do 1 para o 2. Tá? Então, o que a gente obtém? Como a gente não está ainda no máximo, a gente está supondo uma proximidade, eu quero ver não só o que acontece no equilíbrio, eu quero ver se perto do equilíbrio o movimento da parede acontece como a gente espera. A gente já viu que o fluxo de calor acontece como a gente espera. Então, eu já igualei aqui as temperaturas, porque a temperatura eu já vi que está ok. Eu quero ver agora se as pressões se comportam do jeito esperado. Então, um pouquinho antes do estado de equilíbrio, a gente está indo lá para cima. Então, a entropia ainda vai aumentar, o ΔS ele tem que ser positivo, porque eu estou indo para o estado de equilíbrio. E aqui a gente está supondo que P1 seja maior do que P2, ou seja, esse parênteses aqui é positivo. Bom, para esse produto que está aqui dar um resultado positivo, eu preciso que esse aqui também seja positivo. É o comportamento que a gente espera. Como a pressão 1 é maior do que a do 2, eu espero que a parede vá para a direita. Quando ela for para a direita, o volume do 2 aqui vai diminuir. O volume do 1 vai aumentar. Ou seja, o ΔV1 tem que ser maior do que zero, porque daí eu multiplico por um outro número maior do que zero, e o resultado dá o que precisa, né? Tem que dar um valor positivo aqui. Ou seja, a pressão tem de novo o comportamento que a gente espera daquela pressão empírica. Então, esse P que a gente introduziu, ele se comporta como deveria, ele se iguala no equilíbrio, e antes do equilíbrio, ele induz um movimento da parede, de fato, a aumentar o volume do sistema que tem maior pressão. Tá? E, finalmente, o nosso terceiro caso, que é o equilíbrio em relação ao número de moléculas. Agora a nossa parede é furada, ela permite a troca de moléculas entre os dois sistemas. Então, quem é fixo? O volume é fixo. Então, o volume é fixo, ele não vai contribuir para o ds. Quais são as quantidades que contribuem? O N do sistema 1 e o N do sistema 2. O 1 dN1 deu o 2 dN2. Tá? Os dVs já desapareceram. Então, quando eu monto a entropia e extremizo e substituo ds du por 1 sobre T, aqui e aqui, já usando o vínculo de que a energia total é constante, então esse aqui é menos du
o 1, e aqui eu vou usar o vínculo de que o N total é constante. Então, o dN2 vai ser igual a menos dN1. Se o N2 aumenta, o N1 diminui e vice-versa. Tá? Então, da mesma maneira que a gente fez antes, a gente começa com 6 variáveis. Então, em princípio, o ds pode ser diferente de zero por causa das variações dessas 6 variáveis. Então, em princípio, ao calcular a diferencial total, eu tenho 6 diferenciais aqui. Mas como essas duas são constantes, eu reduzo duas. Então, de 6 baixa para 4. Essas 4 que estão escritas aqui. Aí eu usei os vínculos. Eu tenho 2 vínculos, energia total constante, número de moléculas total constante. Então, com esses 2 vínculos, a gente consegue mostrar que esses DUs e esses DNs, eles não são independentes entre si. Tá? Então, de 4, a gente consegue reduzir para 2 variáveis independentes. E acabaram os vínculos, tá? Não tem mais o que fazer. Então, agora, a única coisa que eu posso fazer é usar o princípio de máximo, igualar o ds igual a zero, e me perguntar que informação eu tiro. Como esses Ds aqui são independentes e são arbitrários, a única maneira de garantir esse zero é isso aqui ser igual a zero. Daqui então sai que T1 igual a T2, como antes. E isso aqui ser igual a zero. Se T1 igual a T2, eu preciso então que μ1 seja igual a μ2. Tá? Então, o potencial químico é aquela quantidade que, se existe a possibilidade de troca de partículas, ele vai permitir essa troca, vai permitir corrente de massa, corrente de matéria, enquanto os potenciais químicos forem diferentes. No momento que os potenciais químicos forem iguais, o sistema atingiu o estado de equilíbrio. Tá? Então, o μ ele se comporta como temperatura, como pressão, só que agora a gente permitiu troca de partículas, então eu preciso de uma variável diferente para coordenar essa possibilidade. É o potencial químico. Tá? Então, da mesma maneira que a gente tinha antes, são 4 as nossas incógnitas, as 2 energias, os 2 N's, e, de novo, a gente tem 4 equações. As 2 equações que saíram do equilíbrio são equações, os 2 lados dessas equações aqui, cada lado é uma equação, porque T é uma função, né, dessas variáveis, o potencial químico é função dessas variáveis, esse aqui é função dessas variáveis. Então, isso aqui nos dá o resultado intuitivo de que essa quantidade que a gente chamou temperatura de fato é igual dos 2 lados, essa quantidade que a gente chamou de potencial químico é igual dos 2 lados, mas eu tenho mais informação aqui. Tá? Quando eu substituo essas funções, quando eu disser quem são os sistemas, eu vou ter 2 equações, essa e essa, envolvendo as minhas 4 incógnitas. Essas 2 equações, junto com essas 2, que são os meus vínculos, energia total é mantida constante, o número total de moléculas também, 4 equações, 4 incógnitas, eu consigo descrever no novo estado de equilíbrio como a energia se redistribuiu, como as moléculas se redistribuíram. Tá? E da mesma maneira como antes, a gente consegue entender um pouco melhor o que é esse potencial químico. Então, vamos pegar um estado um pouco antes do equilíbrio. Tá? Um estado onde as temperaturas já se igualaram, mas os potenciais químicos ainda não. Porque a gente sabe já o que a temperatura faz. Vamos olhar agora o que o potencial químico faz. Então, vamos supor, já que os potenciais químicos não são iguais, vamos supor que um é maior do que o outro. O μ1 maior do que o μ2. Como eu estou indo agora para o equilíbrio, né, eu ainda não cheguei aqui no máximo,
Então, o DS que eu tenho a partir desse estado, que está um pouco antes do equilíbrio, ele tem que aumentar, né? Eu estou abaixo do meu máximo valor, então eu só posso subir. Então, o ΔS é maior do que zero. Eu estou supondo que o Mi1 seja maior do que o Mi2. Então, isso aqui é maior do que zero. Mas eu tenho esse sinal de menos aqui. Da onde veio o sinal de menos? Veio porque o dsdn é menos Mi sobre T. Tá? Então, apareceu um... desculpa. O dsdn, tá? O dn2 aqui... Não, desculpa. Eu estou falando bobagem. O dsdn é menos Mi sobre T, então esse menos aparece para todo mundo, mas o dn2 é menos dn1, então esse é o sinal de menos que vem do vínculo, esse menos aqui vem da definição. Tá? É o du-dn que é positivo, mas o ds-dn vai ser negativo. Então, como o termo entre parênteses é positivo porque eu supus que o Mi1 fosse maior do que o Mi2, e eu preciso que isso aqui é maior do que zero, mas eu tenho esse menos, então tudo isso aqui é negativo, eu preciso que esse aqui também seja negativo, porque ao multiplicar com o número negativo vai dar esse positivo. Então, se o potencial químico do sistema 1 é maior, é porque eu tenho um excesso de partículas. Cada uma das quantidades intensivas, ela mede uma espécie de intensidade, tá? Intensiva, intensidade. Um excesso. Então, a temperatura do 1 ser maior do que 2 é porque tem um excesso de energia. O calor vai sair de onde a temperatura for maior. A pressão é maior é porque tem um excesso de volume. O volume vai, entre aspas, sair, né, vai diminuir e vai passar para o outro. Se o potencial químico é maior, é porque tem um excesso de partículas. Então, o dN1 vai ser negativo, é porque vai ter uma corrente de matéria, o sistema 1 vai perder partículas. Então, o fluxo de partículas ele vai do maior potencial químico para o menor potencial químico. Da mesma maneira que o fluxo de calor vai da maior temperatura para menor temperatura. Igualzinho, tá? Só muda a quantidade que a gente está observando. Tá? Então, a gente, com esses problemas que foram discutidos de maneira formal, sem especificar nada sobre quem são os sistemas, eles nos deram um pouco mais de confiança naquela introdução que a gente fez dos parâmetros intensivos, T, Mi e P, mostrando que eles têm o comportamento esperado. Tá? Vamos fazer um exemplo agora onde eu falo um pouco mais sobre os sistemas e vamos ver que agora os vínculos vão ser outros, mas ainda o resultado ele vai nos dar o resultado esperado pelo resto que a gente já conhece. Aqui a gente vai envolver inclusive um pouco de mecânica. Tá? Então, agora esse aqui é o nosso último exemplo. Na próxima aula a gente vai começar com outros exemplos e a gente vai entender um pouco melhor esses problemas que foram discutidos de maneira mais formal aqui. Formal significa sem detalhar quem são os sistemas individuais. É um gás, é um outro fluido, que tipo de gás, a gente não disse nada. Tá? Então, as conclusões que a gente está obtendo são gerais, elas valem qualquer que seja esse sistema. Agora a gente está dando um pouquinho mais de detalhe, porque a gente está mostrando a estrutura. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 subsistemas e essas alavancas aqui, elas podem se mexer. Então esse sistema ele pode girar de um lado para o outro e esses pistões eles sobem e descem, mas como está tudo amarrado numa estrutura única, as variações de volume agora elas não são independentes, elas são como antes, quando eu tinha 2, elas são correlacionadas. Antes era mais simples, tá?
mas eu tenho outro tipo de vínculo agora. A única coisa que eu sei é que os volumes, a variação deles é amarrada, mas eu não posso dizer, o volume 1 mais o volume 2 mais o volume 3 é constante. Os vínculos agora vão mudar. Bom, essa mesa aqui, ela é diatérmica. Ela permite que calor saia e entre. Esses três trocam calor. Tá? Então, o que a gente espera? A gente espera, no estado de equilíbrio, que as temperaturas sejam iguais e que esse sistema atinja um equilíbrio mecânico. Tá? A gente poderia resolver isso aqui por mecânica, mas vamos ver qual é a solução que a termodinâmica nos dá. Ela tem que ser consistente com o nosso equilíbrio mecânico. Bom, primeira coisa, vamos escrever os vínculos. O vínculo que eu nem vou escrever é que todas essas paredes são impermeáveis. Ou seja, o número de moléculas que tem aqui não muda, que tem aqui não muda, que tem aqui não muda. Tá? Os N são constantes. Nem vou colocar. Tá? Então, o N é como se saísse do meu problema. Esse sistema é isolado. Então, a energia total é constante. Se a energia total é constante, dU1 mais dU2 mais dU3 tem que ser zero. Tá? Agora é um pouco mais complicado, porque eu tenho três sistemas. Então, eu posso escolher um, vamos escolher o 3, e usar essa equação para reduzir. Ao invés das 6 variáveis que, em princípio, poderiam ser independentes, por que 6? Porque a entropia agora é a entropia do 1 mais a entropia do 2 mais a entropia do 3. Cada um deles, em princípio, teria 3 variáveis, U, V e N. Os N's, a gente já disse que são constantes, então eles saem. Então, das 9 variáveis que eu tinha inicialmente, me sobram 6. As 3 energias e os 3 volumes. Quando a gente escreve os vínculos, a gente vai reduzir esse número de variáveis. Então, aqui a gente reduziu uma, tá? Porque é uma equação. Então, ela me diz que as 3 energias, cada uma aparece nessas equações, elas não são independentes. Mas como eu só tenho uma equação, eu posso escolher uma dessas 3 para escrever em termos das outras 2. Aqui eu escolhi a 3. Então, a energia que sair do 3, ela vai entrar no 1 e no 2, tá? Ou vice-versa. Então, a gente tinha essas 6 variáveis, esse vínculo reduziu para 5. Agora vamos olhar os volumes. Os volumes agora também estão todos amarrados, mas ao contrário da energia, a gente vai poder obter 2 equações. Então, eu não sei o tamanho aqui desse sistema, mas eu tenho as proporções. Tá? Então, essa distância do eixo, em relação a esse eixo que gira, essa distância é o triplo dessa, e essa são iguais. Então, se isso aqui sobe, esse aqui sobe. Então, esses 2 volumes, eles variam no mesmo sentido. Se o volume 1 aumenta, o volume 2 aumenta. Se o volume 1 diminui, o volume 2 também diminui. Se esses aqui aumentam, se esse lado sobe, esse desce. Então, se esses aqui se o 1 e o 2 aumentam, o 3 diminui. Se o dV1 e o dV2 são positivos, o dV3 tem que ser negativo. Se ao contrário esse aqui sobe, deixa eu botar outra cor aqui. Se esse aqui sobe, esses aqui descem, tá? Então, o sinal do dV3, do dV1, do dV2 vai ser diferente do dV1 e do dV2. Mas o sinal do dV1 e do dV2 vai ser igual. A outra coisa que a gente sabe é, por causa dessa proporção, né, se essa barra aqui, vamos limpar, se essa barra aqui levanta,
como esse ponto está o dobro da distância que esse aqui está do eixo, esse aqui vai levantar o dobro que esse aqui levanta. Então, as áreas, né, aqui permanecem iguais, a variação no volume só vai depender da variação na altura desse pistão. Então, como é uma linha reta, se o volume do 1 aumenta, se a altura do pistão sobe de x, a altura do pistão 2 vai subir 2x, tá? Porque é o dobro aqui, essa distância. Então, qualquer que seja a variação do volume do sistema 1, a variação do 2 vai ser o dobro dela. Essa, então, é uma das equações que a gente acha de vínculo entre os volumes. Tá? Mas agora ainda eu não olhei como é que o volume do 3 está amarrado. Mesma coisa, né? Eu posso olhar o 1 e o 3. Então, se o pistão aqui do 1 baixou uma altura x, o pistão aqui do 3, porque essa distância é o triplo dessa, ele vai levantar o triplo dessa altura. Como, de novo, as áreas são todas iguais, tá? A variação do volume só vai depender dessa variação na altura, nesse x que eu escrevi. Então, a variação do volume 3 vai ser o triplo da variação do volume 1. Mas como se esse aqui desce, esse aqui sobe, eu tenho um sinal de menos. A variação no volume dos dois aqui tem sinais contrários. Essas são todas as equações de vínculo que eu consigo escrever aqui. Tá? Então, 1, 2 e 3. Bom, agora como é que a gente resolve isso aqui? Então, repetindo aqui os 3 vínculos que a gente obteve. Então, a gente tem 6 incógnitas, né? Que são os 3 volumes e as 3 energias. Tá? A gente tem 3 equações associadas a esses vínculos. Né? Uma equação que me diz que o 1 mais o 2 mais o 3 é 0. Uma equação que me diz que V2 menos 2V1 é 0. Tá? E a mesma coisa aqui com os... desculpa, 0 não. É uma constante aqui. E aqui também não é 0, desculpem. Aqui é uma constante. Outra constante. Né? C1, C2, tanto faz. E a mesma coisa para a terceira. Então, os 3 vínculos me dão 3 equações. Como eu tenho 6 incógnitas, a extremização da entropia vai me dar outras 3 equações, que de fato é o que a gente vai obter. Tá? Já estão aqui embaixo. Mas como é que a gente faz isso? Então, eu tenho que calcular o ds e igualar a 0. O ds vai ter contribuições do S1, do S2 e do S3, por isso que tem essa soma. Tá? Então, aqui eu tenho uma soma onde aparecem 2 termos 3 vezes. Então, eu tenho os 6 termos que eu tinha mencionado antes. Tenho 3 energias e 3 volumes. Só para não escrever o DU1, o DU2, o DU3, o DV1, o DV2 e o DV3, a gente usa a notação do somatório aqui só para simplificar. Bom, cada um desses aqui tem a sua interpretação. Esse aqui é 1 sobre T e esse aqui é P sobre T. Tá? Então, se a gente substitui isso e leva em conta qual é o
o sistema de cada um deles, a gente obtém essa equação aqui. Tá? Eu pulei um passo, né? Então, além de escrever isso aqui como 1 sobre t e esse aqui como p sobre t, eu já substituí os vínculos. Tá? Então, eu tinha, vou escrever aqui por cima da 1, eu estou usando, mudei um pouquinho aqui, 1t1 du1 mais 1 t2 du2 mais 1 t3 du3. Tá? É isso que a gente tem dessa equação, dessa parte aqui. Aí eu estou usando esse vínculo aqui. Aí, ao invés desse du3 aqui, eu escrevi menos du1 menos du2. Agora eu tenho um du1 aqui, um du1 aqui, eu junto esses dois termos. Então, esse aqui e esse aqui me dá isso aqui. 1 sobre t1 menos 1 sobre t3. Depois, esse aqui, que aparece du2, eu vou juntar com esse aqui. É isso aqui. 1 sobre t2 menos 1 sobre t3. Então, eu substituí esse du3 aqui. Tá? Então, eu tinha 3 termos, agora eu tenho 4. Só que esses 4 só envolvem du1 e du2. Daí eu peguei esses 4 e recombinei desse jeito aqui. Tá? Então, usei o vínculo e reduzi 3 das variáveis u, reduzi para 2. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os volumes. Eu tenho P1, T1, dV1, mais P2, T2, dV2, mais P3, T3, dV3. E aí eu vou trocar o dV2 por 2dV1, então aqui fica um 2 e aqui fica 1. Vamos mudar de cor, então aqui fica 2 e aqui fica 1. E vou usar que o dV3, esse aqui, é menos 3 também dV1. Então agora eu tenho dV1, dV1 e dV1. Boto em evidência e tenho P1 sobre T1, P1 sobre T1, mais 2P2 sobre T2, 2P2 sobre T2, menos 3P3 sobre T3, menos 3P3 sobre T3. E agora a gente usa o fato de que isso aqui, pelo princípio de extremização, tem que ser zero. Como eu já usei todos os vínculos e ainda me sobraram essas 3 variações, essas 3 variações elas são independentes umas das outras. Então, para que isso aqui seja zero, a única maneira que eu tenho, já que as variações em U1, em U2 e em V1 são arbitrárias, é zerar cada um desses parênteses aqui. Então, zerando o primeiro, a gente acha que T1 e T3 são iguais. Zerando o segundo, a gente acha que T2 e T3 são iguais. Mas se T1 é igual a T3 e T3 é igual a T2, T1 é igual a T2 igual a T3. As 3 temperaturas são iguais. Como a gente esperaria. Tá? Equilíbrio térmico, agora eu tenho 3. A gente, então, usando os postulados, obteve o resultado intuitivo, o resultado que a gente já conhecia. Ou seja, consistência ok com o que a gente tinha antes. O mais interessante, é para isso que esse exemplo está aqui, é mostrar a consistência com a mecânica. Então vamos olhar o equilíbrio mecânico, né? Porque a gente sabe que se esse sistema atingir um estado de equilíbrio, as forças feitas para fazer isso aqui gerar no sentido horário tem que se igualar às forças que fariam isso aqui gerar no sentido anti-horário. Então, o equilíbrio das forças em relação a esse eixo aqui
do ponto de vista da mecânica, implicam num equilíbrio de torques aqui. Tá? Lá da estática que vocês viram na física, eu não sei onde é que está agora a estática, se está na 1 ou se está na 3. Então, não importa, mas vocês devem ter visto isso. Mas vamos ver o que a termodinâmica nos dá. Então, para que isso aqui seja zero, e já usando a igualdade das temperaturas, como as três temperaturas aqui no denominador são iguais, para que esse parênteses seja zero, eu preciso então que o numerador também seja. Então, o numerador igual a zero significa que os positivos têm que se igualar ao negativo. Ou seja, P1 mais 2P2 igual a 3P3. As pressões aqui, então, como essas áreas, como as seções retas são iguais, o que essa equação está me dizendo é que F1 mais 2F2 igual a 3F3. E isso aqui é justamente o torque 1, o torque 2 e o torque 3. Né? Perto do equilíbrio, esses ângulos aqui são tudo 90 graus, o torque é o braço da força vezes a força. Né? Então tem uma força para cá, então essa força vezes o braço que vale 1, essa força vezes o braço que vale 2, essa força vezes o braço que vale 3. Então, igualando os torques, a gente chega nessa equação, que é justamente o resultado que a termodinâmica nos dá. Aqueles postulados genéricos nos deram esse resultado específico da mecânica sem saber nada sobre quem são esses sistemas que estão aqui dentro. Eu não sei nada sobre o material que está ali. Mas a termodinâmica me permite dizer que no estado de equilíbrio, os torques vão ser iguais. Essa é a beleza da termodinâmica. A gente consegue tirar conclusões genéricas, sem saber nada. Por isso que o Einstein disse, olha, na física, todas as teorias que a gente tem aqui vão mudar, menos, ele apostou, a termodinâmica. Tá? Tudo vai mudar, mas a termodinâmica vai ficar a mesma. A termodinâmica, ela tem a gente está explorando essa estrutura que é independente desses resultados. A gente não precisou falar nada sobre o que essa matéria, o que ela é feita. A matéria é feita de átomos, legal. A matéria, a gente descobre que, né, no universo paralelo, que não é feita de átomos, que ela é um contínuo, legal. A termodinâmica, a gente não precisava saber disso. Né? A gente não precisava, a termodinâmica apareceu antes ainda. O resultado é o mesmo. Não precisa saber de quântica? Não precisa saber de quântica. Né? É uma teoria macroscópica, autoconsistente. Ela fala de coisas macroscópicas usando informações macroscópicas. Claro que depois, quando a gente souber mais, a gente vai usar tudo que a gente puder. Mas ela dá resultados gerais, e aqui a gente está vendo que esses resultados são consistentes. Então, essa estrutura que a gente formalizou, com aqueles postulados, ela está se mostrando consistente. Tá? Então é isso que a gente vai continuar agora nas próximas aulas. Né? A gente vai continuar explorando, aplicando em outras situações, vendo o que mais está escondido por trás dessa estrutura. Tem um monte de coisa. Tá? Então, aqui a gente ainda não fez aquela parte final que eu comentei, de obter os valores das energias, das pressões, dos N's, quando cada caso, né? Isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai pegar um outro exemplo e a gente vai explorar até o fim, achar os valores, resolver o problema até o final. E continuar a explorar essa estrutura. A primeira coisa que a gente tem que listar quando está analisando um problema desses é o que muda e o que não muda. Né? Eu tenho um estado inicial, né? E o estado inicial seria esse sistema com essa barra fixa aqui.
Aí eu digo, tá, soltei. Ela agora pode girar para um lado, para o outro. Tá? Ou seja, o sistema agora, essa barra vai encontrar uma outra posição de equilíbrio e eu vou mudar o meu estado. Então a primeira coisa é, vamos ver o que muda entre esses dois estados e o que não muda. Então, ou seja, a gente tem que fazer uma lista dos vínculos que esse sistema tem. Então, o primeiro vínculo é que os 3 N's são constantes. Tá? Não tem troca de partículas aqui. O segundo vínculo é que a soma das energias, eu estou usando assim aqui, a soma das energias, então aqui é C1, é outra constante. É outro vínculo. Desse aqui sai essa equação. E pela montagem aqui experimental, a gente vê que os volumes não são independentes. Eles não podem mudar da maneira que quiser. Se eu não tivesse essa barra horizontal em cima, esses pistões poderiam subir e baixar, e o movimento de um deles seria independente do movimento dos outros dois. Mas no momento que eu coloco essa barra, eu conecto as variações de volume. Ou seja, eu crio vínculos entre os possíveis movimentos, entre as possíveis variações. Aí eu vejo que, por exemplo, esses dois aqui, e eu não consigo mais do que 2 equações independentes. Se eu quisesse, né, eu estou relacionando o V1 com o V2 e o V1 com o V3. Eu poderia achar uma relação do V2 com o V3, mas ela seria exatamente a mesma de combinar essas 2 equações. Não seria uma relação a mais. Tá? Então eu só consigo 2 independentes, não consigo informações novas se eu tentar conectar o 2 e o 3. Então, o que a gente sabe é, se pegar uma vareta aqui e levantar, né, vai vir aqui, esse ponto, que se ele estiver exatamente na metade, ele vai ter a metade da altura do que esse ponto que está lá na ponta. Tá? O final da minha barra aqui. Porque é uma função linear. Né? Se eu dobro essa distância, eu vou dobrar essa distância aqui. Então, se isso aqui sobe, se toda essa barra sobe, esse pistão aqui vai subir uma certa altura e esse aqui vai subir o dobro dessa altura. Como a variação do volume vai ser a área, a seção reta do pistão, que é constante, vezes, o que eu chamei de x, né? Vamos chamar de ΔX, essa altura aqui, ΔX. Então, a variação no volume vai depender da variação na altura da tampa. Como a tampa do 2, se o 1 sobe x, a tampa do 2 sobe 2x, a variação do volume do 2 é o dobro da variação do volume do 1. Tá? E a mesma coisa com o 1 e com o 3, só que tem um sinal de menos, porque daí um sobe, o outro desce, e é o triplo. Mas é a mesma ideia. Então é isso. Esse problema nos dá, de novo, as consistências internas que a gente esperaria, a igualdade de temperaturas, mas nos dá mais um argumento de que, de fato, aquela associação de P com menos dU/dV é, de fato, a pressão mecânica, né? Porque a pressão mecânica obedece a essa equação e é justamente essa equação que a gente tira da termodinâmica. Tá? Então, mais consistência. A termodinâmica ela tem que ser, obviamente, consistente internamente e consistente com o resto da física, senão teria algum problema. Tá? Então tá. Então na próxima aula a gente continua com exemplos para explorar um pouco mais esses aspectos de consistência e mostrar como a termodinâmica permite obter os valores dessas quantidades, porque isso aqui são equações. Isso aqui é igualdade entre essas quantidades, mas cada uma dessas quantidades é uma equação. Porque o que a gente quer saber aqui é qual é a energia
de cada um desses sistemas e qual é o volume que eles terminam. Eu tenho 6 incógnitas. E a gente tem 6 equações. Essas 3 aqui e os 3 vínculos que estão por trás dessas aqui. 6 equações, 6 incógnitas, em princípio eu posso resolver. Então na próxima aula a gente vai fazer, não esse aqui, mas um exemplo mais simples de como fazer esse passo, onde a gente parou aqui, mas a gente pode fazer esse passo de obter essas quantidades, então a gente vai mostrar isso na próxima aula. Tá? Além de continuar explorando a estrutura que está embutida naqueles postulados.